Seja bem-vindo ao podcast Sua Saúde Pode Mais, um espaço para você que busca informações de qualidade a respeito dos 5 pilares da saúde: física, mental, espiritual, social e financeira. Porque o propósito desse lugar é a gente compartilhar experiências para ter uma vida mais saudável. Contamos com o apoio da Fast Nutri, uma empresa que tem como propósito alimentar o seu estilo de vida. Olha que slogan mais lindo, né? Alimentar o seu estilo de vida. Para você que busca nutrição e suplementação, esse é o lugar. Obrigada a Fast Nutri pela participação e pelo apoio no nosso projeto. Sempre recebemos profissionais da saúde, médicos e especialistas de uma forma geral para falar sobre assuntos do dia a dia, mas também trazer seu conhecimento, suas experiências práticas, suas experiências teóricas, para nos ajudar a como promover saúde e equilibrá-la nessa vida moderna que a gente usa. E como o tema do podcast de hoje é pele, a nossa convidada é uma dermatologista formada pela EMESCAM, especialista pela Santa Casa e tendo especialidade também no Albert Einstein em cosmiatria e laser. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é super antenada, super estudiosa, uma mulher muito inteligente, mas, acima de tudo, um doce de pessoa e que, durante a pandemia, na UTI, desenvolveu muito a empatia com o paciente, que eu acho que esse é o grande diferencial dela. Mariana Murad, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Linda! E vamos falar então sobre esse assunto, né, gente? Pele, que eu acho que é um assunto de interesse de todas nós, da maioria das pessoas, e pele é o maior órgão do corpo humano. Não podemos esquecer desse detalhe. E segundo pesquisas, falam que mais de 1/3 da população mundial tem problemas de pele. E isso vai desde acne até melasma. E vamos combinar que os outros 2/3, como nós, queremos ser belas. Ou seja, a gente está falando com a maior parte da população, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E abordando esse tema de melasma, vamos começar com ele, Mari. Uhum. O que causa o melasma? Por que as pessoas têm melasma? É origem genética? São hábitos? É exposição ao sol? O que causa o melasma? Então, o melasma, ele é uma doença multifatorial. Então, tudo que você falou está envolvido na patogênese dele, né? Ela é uma doença que tem uma parte genética que é muito importante, então ele vai estar mais presente nas pessoas que têm um fototipo mais alto, né? Que a gente fala que tem uma capacidade de pigmentar. Então, aquela pessoa que vai na praia e consegue bronzear, geralmente são as pessoas que têm a capacidade de ter melasma. E aqui no Brasil, grande parte da população tem essa capacidade. Então, a gente tem uma prevalência enorme de melasma, né? Então, acho que quase 2/3 das mulheres têm e uma boa parte dos homens também tem. Então, é uma doença realmente muito prevalente, influenciada pela genética, pela exposição solar, pela parte hormonal também. Então, o estrogênio está muito envolvido, o estresse está envolvido. Então, é realmente uma doença, né, que abrange muitas áreas, por isso que ela é tão desafiante. E ela não tem cura? Não tem cura, mas tem controle, né? Tem uma tendência também com a idade, o passar dos anos, pela diminuição da ação hormonal, uma tendência à cura, mas é uma coisa assim, depois de muitos e muitos anos, né? No longo prazo. Então, geralmente, ela vai aparecer ali no começo da fase adulta, né? Final da adolescência, fase adulta, e a tendência é permanecer até menopausa, às vezes alguns anos além. É isso que eu ia te perguntar. A mulher na menopausa, com a queda do estrogênio, ela tem uma tendência a piorar? Na verdade, é reduzir. Jura? Então, é o estrogênio que... Ele é um dos envolvidos. Então, quando você tem aquela baixa hormonal, a tendência é dar uma controlada, né? Então, é difícil você ver um idoso com melasma. Verdade. Não é? É a primeira vez que eu escuto algo bom da menopausa, né? Porque a gente tem tanta coisa ruim e é bom, ótimo saber disso. Acaba que muita gente faz a reposição hormonal, né? Então, acaba mantendo ali o melasma. Mas a tendência é sim. É um efeito colateral, então, da reposição hormonal. Um dos. A manutenção do melasma. Tudo tem preço, causa consequência nessa vida, não tem como a gente fugir disso. A gente tem que escolher nossas batalhas, né? E a dermatologia
pode ajudar, né, com Pode. isso, com certeza. Quais são os tratamentos, Mari? Fala Eu falo assim. assim, o melasma, ele tem diversos tratamentos, nada que realmente leva à cura, mas o importante é começar dentro de casa, né? Começar no seu dia a dia, ajustando sua rotina. Então, assim, primeiro passo é uma proteção solar adequada. Então, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a gente tem uma tendência a usar menos protetor do que a quantidade realmente certa, Necessária. né? Então, os estudos mostram, né? Então, a quantidade certa de um protetor é uma quantidade considerável, que geralmente a gente não passa, né? A gente passa sempre uma camadinha fina, fala assim, passei, tô protegido. E não é bem assim, né? Então, acho que o primeiro passo é aprender a se proteger direito. A partir desse momento, tem os tratamentos que a gente pode fazer em casa. Deixa eu só fazer uma paradinha. Proteger direito, quantidade necessária de filtro solar. Dá um exemplo, assim, porque eu uso um filtro solar com cor. Aí, quando cobre a cor, significa que eu estou protegida. Eu tenho que passar além disso? Então, quando a gente vai pensar rosto, uma colher de chá é para pescoço, rosto e couro cabeludo. Então, se a gente vai pensar ali só no rosto, 1/3 de uma colher de chá seria o suficiente. Isso dá umas 2, 3 camadas de protetor, né? Dependendo do quanto que você passa por vez. Para passar um protetor com cor, eu acho muito complicado passar essa quantidade toda, porque fica aquele reboco, não fica uma coisa muito estética. É difícil você achar alguém que consiga passar. Uma dica que eu sempre falo para as minhas pacientes é: começa com um protetor sem cor e passa ali um protetor com cor por cima para completar essa camada, ou usa só o protetor normal e usa base, porque a base ela vai dar também aquela proteção necessária. Então a gente precisa do protetor e do pigmento. Podem ser os dois juntos, ou pode ser simplesmente a quantidade certa do protetor e a base, né? Mas uma base de alta cobertura. Adorei essa dica. Enfim, então, filtro solar em dia, o que a gente pode fazer de tratamento estético para o melasma? Então, em casa, né, a gente começa com os ativos. Então, a gente tem os ativos que são clareadores bem consolidados, né, como a hidroquinona e o thiamidol. Tem vários outros ativos que também dão um clareamento interessante. São manipulados. Manipulados, tem produtos prontos também, por exemplo, o thiamidol, ele é patente, então você só consegue com certa marca, mas você tem que achar o ativo certo para cada pessoa, porque tem uns que acabam sensibilizando um pouco mais a pele, a gente consegue atuar em várias etapas, né, do processo do melasma, então normalmente uma associação de ativos é a melhor opção. Isso tem que ser individualizado, né, de acordo com a rotina da pessoa, se ela se expõe ou não ao sol. E os tratamentos de consultório, né, que vem ali para somar. Eu falo que nada adianta se você não faz o seu dever em casa. Mas, quando você faz seu dever em casa e ainda acha que ele tá difícil de controlar, aí entram os procedimentos em consultório, como peeling, laser, microagulhamento. Geralmente são as técnicas que envolvem menos calor, né, porque o calor, ele também estimula a piora do melasma. Eu lembro que você falou para mim, cozinhar, abrir forno, chuveiro quente, tudo isso piora o melasma? Tudo. Quando você tem uma frequência alta, então assim, você ficar com aquele bafo de fogão em cima do seu rosto o tempo inteiro estimulando ali. Para quem tem um melasma, por exemplo, mais vascular, isso vai acabar influenciando numa piora. Então eu falo, fica longe, né? O secador, usa ele só no cabelo mesmo. Tem gente que passa o secador no rosto, assim, tem que tomar cuidado mesmo. Então quem realmente quer controlar a mancha tem que ter um certo cuidado no dia a dia. Então são coisas que são chatas, né? Se for pensar, é muita coisinha, mas você se adapta. Depois de um tempo você tá vendo, não, tô usando só o secador assim, o rosto eu não lavo com água tão quente, eu lavo com uma água mais morna para fria, e assim você consegue ter um controle mais adequado. Você tem melasma, Liz? Eu tenho uma mancha, né? Olha eu me consultando. Que eu acho que a Mari até já comentou comigo. Na verdade, é uma melanose. Melanose. Não é melasma. E é bem difícil de tirar também, né, Mari? Geralmente a melanose a gente vai tirar ou com laser, luz pulsada, né? É difícil com ácido em casa a gente realmente conseguir um efeito interessante. Mas tem como tirar. E eu confesso que eu sou zero disciplinada. Eu sou muito disciplinada para outras coisas, agora para skincare é difícil. E acaba que eu tenho que usar das tecnologias, né? Graças a Deus que elas existem, para tentar dar uma melhorada, né, no visual. Puxando esse assunto, então, que você acabou de falar de skincare, fugindo do nosso roteiro aqui. Rotina em casa é uma das coisas mais delicadas e desafiadoras no que diz respeito a cuidados com a pele. É muito mais fácil a gente ir na dermatologista, vai lá, faz o nosso procedimento.
passa o filtro solar e acha que acabou, fiz a minha parte para cuidar desse maior órgão. O que nessa correria nossa no dia a dia, você acha que é a rotina mínima necessária para você ter um bom skincare em casa? Precisa de sérum, precisa de área dos olhos, precisa de vitamina C, ou a gente pode ficar no básico? Até que ponto e para que tipo de idade, talvez? Quais seriam os tipos de skincare? E assim, pensando em praticidade, Mário, porque os nossos ouvintes aqui, as nossas mulheres que nos seguem, que estão nos ouvindo, são representadas por nós aqui, né, Liz? Tem uma rotina muito corrida, é filho, é casa, é trabalho, e a praticidade eu acho que faz com que a gente tenha resiliência. O que você pode nos trazer nesse sentido? Então, a verdade é que as pessoas... tem uma moda rolando que tem uma onda, né, acontecendo de 1000 passos, rotina de pele coreana e tudo mais. Mas a verdade é que o básico bem feito funciona muito bem, né? Lógico que a gente tem uma certa limitação de onde a gente consegue chegar com o básico. O que é o básico? Lavar o rosto com sabonete adequado, usar um hidratante e proteger, né? Sendo protetor, o que você pode fazer pela sua pele é usar protetor adequadamente, porque ele que vai ajudar a prevenir o processo de envelhecimento, evitar o câncer de pele. Então, assim, é realmente o passo mais importante. E a partir daí, se você consegue encaixar na sua rotina, a gente adiciona outros passos. Às vezes, um retinóide à noite ou algum antioxidante de manhã, mas tudo muito de acordo com a rotina do paciente. Então, assim, a gente não precisa complicar, né? Eu mesmo tenho melasma, trato... Você tem? Tenho. Super difícil de cuidar. Eu até falo, as pessoas perguntam, nossa, sua pele e tudo mais. Gente, minha pele só é assim hoje por causa do melasma. Porque eu cuido tanto dela que ela vai respondendo. E acaba que o tratamento do melasma, ele tem muito a ver com o tratamento do envelhecimento. Porque também é uma pele, se você biopsia a pele com melasma, é uma pele que tem características de uma pele mais envelhecida. Então, um dos tratamentos é cuidar da qualidade da pele, né? Tentar melhorar aquela pele para ela conseguir ter como se fosse um melhor manejo, né? Da coloração. E aí, tratando do melasma, a gente acaba conseguindo melhorar a qualidade de pele secundariamente, né? Então, por causa do melasma, eu comecei a cuidar mais, me proteger melhor, utilizar os ativos certos, utilizar o retinol, os retinóides. O que é mais difícil? Vamos lá para as dicas práticas da sua vida pessoal. O que é mais difícil de ter melasma? Mais difícil? Não poder torrar no sol, gente. Né? A gente quer ficar bronzeado e jovem ao mesmo tempo. É bom, assim, nunca mais tive aquela cor de saúde, né? Que é errada, né? A gente fala brincando, mas eu, quando era nova, amava ficar bronzeada, né? Verão eu mudava de cor, mas é isso. Aí eu comecei a sentir na pele, eu tinha um melasma bem forte, bem chato de tratar, e aí eu simplesmente... entendi que eu tinha que fazer uma escolha, né? Não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo. E aí, a partir dessa escolha, eu comecei a realmente controlar. E controlar muito bem. Uma outra coisa que acaba influenciando é a alimentação, né? Então, Também influencia no melasma a alimentação? Influencia. Não dessa forma, tipo assim, eu vou mudar e meu melasma vai melhorar. Não existe um alimento mágico. Mas, assim, quando a tendência, a gente tendo uma rotina saudável, né? A nossa tendência é ter um controle melhor da mancha. Então, uma coisa que eu reparei, isso por experiência própria, eu sempre tive uma alimentação meio mais ou menos, né? E aí, de uns 3 anos pra cá, comecei a cuidar um pouco melhor, comer mais fruta, e eu senti uma melhora secundária na mancha. Então, hoje em dia, eu acho minha mancha mais difícil de descontrolar. Porque antes, às vezes eu pegava um solzinho de nada e ela ficava bem inflamada, bem avermelhada, escurecia. Hoje, às vezes, eu dou um mole e eu não sinto tanto essa diferença. Então, isso também é uma coisa legal. É porque com uma alimentação desbalanceada, né, assim, com um excesso de industrializados, né, a tendência é que a gente tenha uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação acho que impacta, né, a pele. Não, e a verdade é isso, né? Você vê como a gente precisa equilibrar? Tudo. Quando você tem um corpo saudável, quando você tem uma alimentação saudável, a sua pele responde melhor ao tratamento. É essa busca incessante que a gente tem por esses pilares de saúde. Com certeza. E para falar sobre isso,
Vamos sair do segmento doenças de pele e vamos para o segmento estético. Que aí todas nós que estamos aqui juntas temos muito interesse de saber as suas dicas valiosas sobre isso. Procedimentos não cirúrgicos feitos em consultórios são cada vez mais, os índices de crescimento dessa área, né, da medicina estética no Brasil é gigantesco, né? É um mercado que está sendo cada vez mais procurado, estudado, né? As marcas têm olhado cada vez mais para esse mercado com atenção, com afinco, em busca de satisfazer uma expectativa da população em termos de como eu posso ter a minha melhor versão. Então, dentro desses procedimentos estéticos não cirúrgicos, botox, bioestimulador, ácido hialurônico, para que cada um desses foi feito e tem idade para começar a fazer? Para quem que eles são direcionados? O que cada um faz? Se a gente for fazer dor-desejo, o que cada um soluciona? Então, eu gosto de pensar muito assim, prevenção, né? E também existe assim, a prevenção, a correção e às vezes só ali dar aquele embelezamento, né? Eu acho que a gente sempre começa pensando muito na toxina, porque ao longo dos anos, com a movimentação da musculatura, a tendência é a gente marcar mais, né? Então, fazer os vincos, as linhas, e isso é uma coisa que eu sempre falo, é o procedimento porta de entrada, né? Eu acho que é sempre a primeira coisa que os pacientes procuram na parte estética. Botulínica. Isso, porque ela vai bloquear ali a ação da musculatura e com isso a gente consegue modular o processo de envelhecimento, né? Se eu pego uma foto minha de 10 anos atrás, eu tinha a linha aqui mais marcada do que eu tenho hoje, eu tinha minha sobrancelha mais caída. Por quê? Aplicando da maneira correta, a gente consegue tanto elevar o olhar, quanto prevenir e tratar um pouco das linhas já presentes. Lógico que, assim, quem começa muito tarde não vai conseguir zerar uma linha que já está presente, mas a gente consegue amenizar. Então, assim, eu sempre acho que é a porta de entrada. E o resto, quando a gente vai falar de um envelhecimento saudável, né? Então, assim, eu quero ter a minha carinha e envelhecer bem. Então, a gente vai pensar o quê? Toxina, para você conseguir evitar a formação das ruguinhas, e procedimentos para estimular a melhora da qualidade de pele, né? Bioestimuladores de colágeno e as tecnologias. Hoje, as tecnologias, elas vieram com tudo, porque a gente tem buscado, depois desses anos, né, de pandemia, filtro, excesso de preenchedores, a gente tem buscado cada vez mais uma aparência natural, né? Eu quero ter minha cara na minha melhor versão, né? Eu não quero mudar de rosto. E, para isso, esses procedimentos são muito interessantes, porque a gente consegue estimular uma melhora da qualidade da pele, da densidade da pele e fechar poros, né? Fechar, assim, diminuir a aparência. Então, os bioestimuladores e as tecnologias são, assim, meus queridos. Eu acho que quando a gente quer investir em alguma coisa, são sempre essa casadinha, né? Toxina e procedimentos para melhora da qualidade. E tem idade? Ou tem necessidade? Então, é mais necessidade, assim. Você não tem por que fazer, por exemplo, uma toxina botulínica se você não marca ruga nenhuma, se não aparenta nada. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer a partir do momento que a gente começa a demonstrar os sinais do envelhecimento e principalmente os bioestimuladores, as tecnologias, quando a gente começa a sentir uma perda da firmeza da pele, né? Às vezes, quando a gente abaixa, começa a aparecer uma flacidez um pouquinho maior. Eu acho que esse é o momento. A gente também não precisa exagerar. Eu acho que, inclusive, o segredo de um bom envelhecimento, né? Um cuidado adequado é não exagerar, porque quando a gente começa a fazer coisas demais, aí que não tá legal. E, aliás, falando de não estar legal, tem outra pesquisa que a gente estudou antes de fazer esse podcast, que foi a respeito da influência das redes sociais na dermatologia. Uso exacerbado de filtro, que viciou, né? Na época da pandemia, todo mundo ficou viciado em filtro. A gente já não reconhecia quem era quem. E a gente também tem uma autoaceitação no espelho, que ela é um hábito formado. Se você começa a se ver com filtro, de repente você não se reconhece mais sem o filtro. É quase que perda de identidade.
E o quanto as redes sociais e a internet influenciam nas questões das pacientes que chegam no seu consultório, no sentido de quero essa boca, ou quero resolver isso, ou quero ficar igual o filtro. Sim, exato. Porque assim, dentro dos nossos pilares aqui do podcast, a gente fala muito sobre saúde mental. O quanto a saúde mental ela é importante para equilibrar todas as outras saúdes. E até que ponto isso essa geração está contaminada e o que você mais ouve dentro do consultório hoje? Então, inclusive isso é uma coisa que tem melhorado, mas esse pós-pandemia, né, eu acho que o mundo era... Todo mundo usava filtro, eu usava filtro também. Então, você via ali uma imagem sua idealizada, além de ver as pessoas que você segue, os artistas, tudo com essa imagem. Hoje em dia, os procedimentos estéticos também, eles estão mais acessíveis, as pessoas conhecem mais, então a gente vê muitas imagens idealizadas na rede social. Então, esse boom que teve no passado do excesso de ácido hialurônico, daqueles rostos mais quase deformados, né? Sim. Quando a gente vai pensar, a pessoa mudava de aparência, precisava quase mudar o CPF, né? Mas... eu acho que isso teve muita influência dessa fase filtro, pós-pandemia ali, e também de quem cada um segue. Então, assim, eu vejo, assim, quem segue essas pessoas da mídia, né, os influenciadores e tudo mais, muita gente tem um corpo perfeito, o nariz perfeito, o rosto todo preenchido, e aí você vai tendo ali uma distorção do que é o normal. Uma comparação, né? Então, muita gente procurava por conta disso. Hoje, até pela diminuição da questão dos filtros, eu acho que isso melhorou muito, né? Então, inclusive os pacientes têm buscado cada vez mais um rosto mais natural, melhorar o que precisa, né, cuidar do processo de envelhecimento, mas isso é um movimento que eu tenho visto de um ano para cá, né? Antes, realmente, essa questão era meio absurda. Já tive muitas vezes que falar não para paciente que queria chegar fazendo, eu preciso colocar lábio, eu quero um lábio desse. E aí você olhava, gente, não tem indicação, não cabe no seu rosto, né? Então, as pessoas têm que entender... E as pessoas aceitam bem? Assim, se você sabe explicar, sim, mas outras pessoas vão procurar outro profissional que faz, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter princípio nessa parte. E é isso. E também saber mostrar de uma maneira delicada, sensível, que isso não é certo, porque a pessoa está se comparando com uma coisa que não existe, né? Tá idealizando, né? Tá idealizando. Eu sempre falo para os meus pacientes também para não ter, porque às vezes o que a gente vê na rede social não é natural, né? Não foi tão fácil chegar naquilo. Então, um corpo perfeito, né? A gente vê hoje muito falando da Virgínia, né? Sim. 3 filhos e o corpo já está perfeito. Então, aquilo, a que preço, né? O que aquilo custou para ela? Será que foi tão fácil? Quanto ela investiu? Então, idealizar aquilo não é saudável, eu acho, né? E até porque a gente não tem a mesma rotina, né? Sim. Então, assim, eu tenho... Ou o mesmo dinheiro, né? Você tem ali, às vezes, uma janela de 1 hora... 3 vezes na semana que você consegue fazer algum exercício físico. Tem gente que não tem tempo, tem gente que vai ter que comer o que dá tempo, uma rotina mais corrida. Então, a gente não tem como se comparar com outra pessoa buscando o mesmo resultado. São pessoas diferentes, com genéticas diferentes, às vezes nem só genética, também procedimentos diferentes. Sim. E eu acho que é muito importante a gente querer a nossa melhor versão, mas a nossa, né? Isso. E não... E não a do outro. Eu gostei muito... Desculpa. Não, pode falar. Eu gostei muito do que você falou a respeito de tomar cuidado com quem você segue. Uhum. Isso serve para várias coisas. Você pode reparar, porque é uma intoxicação digital lenta e contínua. Então, o que te faz mal, o que você vê que te faz mal, para de seguir. Para de seguir. Né? Quantas pessoas, por exemplo, que me agregavam, que me desagregavam porque me traziam insegurança, eu deixei de seguir. Por quê? Porque não me motivava, não vale a pena. Eu acho que é uma análise fina que a gente precisa fazer das redes sociais, porque quem manda ali né, nessa busca por entretenimento, a gente tem que estar no controle, né? A gente não pode deixar as influências
tanto dos influenciadores quanto dos nossos hábitos não saudáveis digitais, influenciar na nossa autoestima, na nossa autoimagem, né? E, aliás, no Congresso Mundial de Dermatologia que teve em Paris, eu achei muito interessante que se falou muito do natural beauty. O menos é mais. Eu falo que eu estudo comportamento humano, né? O comportamento humano, ele faz ondas. Cíclico, é né? cíclico, é muito interessante, né? Então, tem aquela hora do consumo exacerbado de tecnologias e de procedimentos, e aí a sociedade evolui e vem uma outra onda que fala, olha, menos é mais, uma pele com glow, com viço, com qualidade, é uma pele mais saudável e mais bonita, aí o conceito de beleza vai mudando, né? Como que você vê essa nova onda que está vindo do Natural Beauty? Eu amo, né? Porque eu acho que sempre foi a minha visão. Então, depois de tantos anos de exageros, eu acho que isso veio para conscientizar mesmo as pessoas que o bonito é ser você, né? Então, isso é uma coisa que me agrada muito. Eu acho que a gente não tem que ficar modificando rostos, a gente tem que fazer pequenos ajustes, né? Às vezes, ajustar algo que incomoda o paciente, tratar do processo de envelhecimento desse paciente, mas não modificar, né? Então, essa onda da Natural Beauty vem para isso. Tem alguma coisa que você se incomoda no seu visual, Liz? Eu acho que todo mundo tem, né? Inclusive, eu fiz recente um queixinho e todo mundo falava assim, nossa, mas pra quê? Né? Mas era algo que me incomodava e que hoje, que é mínimo, né? Mas que me traz mais segurança. Então, eu acho assim, dentro da possibilidade de ficar natural e mais bonita, por que não, né? E provavelmente é algo que ninguém repara que você fez, né? Esse é o você bom se sente procedimento, melhor, né? você está mais bonita, mas não é aquela coisa de, nossa, você mudou. Não, isso que é legal. E hoje em dia, com esse negócio de tela, né, de exposição, né, as pessoas se veem mais. Não é só o espelho, né? São vídeos. Então, eu acho que isso gera uma cobrança também, Sem né? dúvida. Em cima da beleza, de cabelo, de pele, de rosto, de corpo. Então, inclusive a nossa autocobrança, né? Não é nem a cobrança do outro. Eu acho que a gente é muito autocrítica conosco, né? Gente, para parar de usar filtro, na época que eu falei assim, surgiu aquela onda de não vai ter mais filtro e tudo mais. Eu falei, não vou mais usar filtro nunca. Eu usava de vez em quando, era uma boneca em tudo, qualquer coisa que eu postava. Quando eu parei, eu achei muito eu me sentia desconfortável. E era por detalhes assim, que só eu percebia. Né? Do mesmo jeito que você vai se olhar na tela, no espelho, e vai ter aquele detalhezinho que só você percebe, né? Então, a gente se critica muito. E isso é um trabalho. Hoje em dia, se eu olho qualquer coisa minha com filtro, eu acho muito estranho. Então, você vê que você treina seu olhar. E a gente tem que treinar o nosso olhar para se aceitar. E continua sendo uma boneca, né? Gente, isso é fantástico, porque eu tenho também muitos vídeos com filtro que eu não tirei do meu Instagram e que eu tenho uma vergonha hoje. E na época eu achava lindo. Achava lindo. E por isso que eu falo que é legal como a gente evolui. E é por isso que é bacana também a gente compartilhar esse tipo de olha, já passei por essa fase e agora estou nessa, porque temos filhos. Mari ainda vai ter, se Deus quiser. E eu vejo nessa geração nova uma preocupação extrema com a aparência. Extrema. Eles querem estar bem na foto. Eles têm dificuldade de autoimagem. Se o cabelo não estiver bem, sabe? Uma coisa que a gente não pode negar que a gente tem isso também, mas eu acho que tá ficando cedo, mais né? precoce. É uma geração que tudo é mais precoce, né? Vamos combinar. Tudo vem antes. Às vezes deixa de ser criança mais cedo, né? Eu vejo muito, eu atendo criança também, né? O meu público é o público adulto, mas às vezes a mãe traz a filha e são crianças jovens querendo skincare, querendo utilizar o produto tal, ter vários passos, porque eu acho que isso roda muito nas redes deles, né? Eu não sei se é TikTok, então, enfim, não sei qual é a rede que eles seguem, mas isso tem muito, né? Eles se inspiram na pele das coreanas, enfim. Mas eu sempre tento conscientizar, não, você só vai usar ali o hidratante e o protetor e tá ótimo pra sua idade, você não precisa usar ácido à noite, você não precisa usar tônico,
você é criança, né? Então, eu acho que a gente tem que conseguir um jeito de conscientizar mesmo, né? Para não deixar isso evoluir para algo não saudável no futuro. Perfeito, perfeito. Até as festinhas de aniversário, né? Hoje em dia tem muita São festinha de diferentes, criança, né? Com skincare, com É dentro verdade. de salão de beleza. É verdade. É bom porque chama atenção, né? De cuidado, mas tem que ter... Tem que ter o limite, Tem né? que ter, com certeza. E olha que interessante, falando de autoestima, um estudo bem interessante chamado Look Better, Feel Better, Live Better mostrou que após procedimentos minimamente invasivos, as pessoas relataram melhoras significativas no bem-estar psicológico e até na própria percepção da idade. Eu lembro na época da Shiseido que pesquisas de Harvard que eles faziam com eletrodos na pele das pacientes, das pessoas pesquisadas, mostravam o quanto estímulos sensoriais, ou seja, não encostava na pele, mas tinha uma fragrância legal, tinha uma música que trazia bem-estar, que isso causava uma hidratação de dentro para fora. Isso é Harvard comprovando. Enfim, se sentir melhor, estar de bem com a vida, ajuda na qualidade da pele? Eu não vou falar que, assim, ajuda, mas você se sentir bem com o seu próprio corpo, a autoestima, gente, você pode ser a mesma pessoa, né? Você, Manu, autoconfiante, e uma Manu mais retraída, mais tímida. A Manu autoconfiante vai parecer mais bonita. A mesma pessoa, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, né, de acreditar que realmente vai hidratar mais a pele, mas você se sentir autoconfiante, eu acho que você atrai, né, mais as pessoas, muda a maneira como você se porta, você conversa, e as pessoas sentem isso, né, então, assim... Eu acho que né? Sorriso já muda tudo. Exatamente. Ilumina o rosto, Ilumina né? Não o fala rosto. que o sorriso ilumina o rosto. Então, de alguma forma, está iluminando a pele. Exatamente. Bora ser feliz, gente. Ô Mari, você acha que o uso dessas canetas emagrecedoras, você tem recebido paciente com um envelhecimento da pele? Porque a gente escuta muito falar, né? Embora não tenham ainda estudos, né, corroborando para isso, mas... o que eu tenho visto na prática clínica é as pessoas reclamando da qualidade da pele, né? Que perde gordura. O que acontece? Qualquer processo, não é diretamente a caneta em si, mas é um processo de emagrecimento rápido. O fato de você ter obtido esse processo, né, ter passado por isso pela caneta ou por um processo natural de cortar, né, calorias, de restrição calórica, bariátrica. Então, todos esses processos, você perde muita gordura, né, e às vezes você não tem ali aquele tempo para o rosto se adequar. Então, você sente que os sulcos ficam mais marcados. Então, a gordura, ela também faz parte da sustentação da nossa pele. A gente tem os ligamentos e tem as bolsinhas de gordura. Então, quando a gente perde as bolsas mais profundas ali, que fazem parte da sustentação da nossa face, você aparenta mais velho. Sim. Mas não é especificamente a caneta que causa, sim o processo de emagrecimento muito rápido. Fazer um acompanhamento, né? Você fazendo ingestão acompanhamento de proteínas. Exato. Você consegue prevenir, né, de alguma maneira. E assim, apareceu? Trata, gente. Hoje em dia tem muito procedimento para isso, né? Então, assim, começou a sentir que a pele tá mais flácida, tem os bioestimuladores, tem as tecnologias que hoje, assim, eu sou realmente fã. E eu acho que a gente consegue fazer tudo de uma maneira natural, sem também demonizar algo, né? Uma medicação, porque tem muita gente que acaba falando muito mal na internet e não precisa disso. Eu acho que, para muita gente, essa medicação é necessária. Arrasou. Sim. Gente, eu adoro esses convidados que a gente tem equilibrados, que mostram, através dos seus exemplos práticos e da sua ciência e do seu conhecimento, como trazer harmonia, né? Sem extremismos, sem uma busca desenfreada por beleza, mas sem um desleixo também, né? Respeitando a beleza do outro, respeitando a própria beleza, né? Se aceitando dentro desse papel e desse corpo que Deus nos deu, né? E que, assim, a gente conversa muito sobre isso, né, Liz? A gente tem o direito de ter a nossa melhor versão. Somos aqui totalmente adeptas a investir em autoestima, mas não de forma distorcida. Exatamente. Não a qualquer custo, não a todo preço e não sem
e não de forma comparativa, né? Se você se comparar, compare-se a você mesmo, como você estava e como você gostaria de estar, e não em relação às outras pessoas que têm o nariz melhor do que o meu, o queixo melhor, né? Busca dentro da sua versão autoaceitação, mas também investir no que te cabe para ficar mais bonita, porque uma mulher também mais bonita, ela fica mais confiante, ela fica mais segura para tomar decisões, ela se sente melhor e em casa ela consegue oferecer o melhor dela também, né? Eu acho que quando a gente está se sentindo bonita, quando a gente vai numa dermatologista ou num salão de beleza, a vida parece que clareia, As né? portas se abrem, né? As portas se abrem, parece que toca uma musiquinha no céu. Isso. E tá tudo bem, né? E não existe nada de fútil nisso, e não existe nada de supérfluo, muito pelo contrário. Eu acho que nós, principalmente nós mulheres, né, temos que nos aceitar nesse papel de vaidosas, sim, né? Mas sem exageros, mas também naquela coisa, se o exagero para você te faz feliz, ok. Exato. Também. Tem gente que vai gostar do bocão, dos ângulos mais marcados e tá tudo bem. Por um mundo com menos julgamento, com menos preconceito, com menos rotulação, né? Olha o que a pessoa fez, e daí ela tá feliz desse jeito? Se ela estiver feliz, acho que é o que mais importa, né? Com certeza. E os homens também, né? Homens, se cuidem. Mari atende homens também. Né? Porque a gente se cuida desde sempre, né? O universo feminino, ele traz muito mais um mercado para o universo feminino, mas eu acho que os homens precisam se cuidar, né? Estar sempre bonitos também, né? Até para agradar a gente, por que não? Arrasou, Liz. Enfim, e agora vamos para o nosso momento Fest. Aquele momento de perguntas rápidas, respostas sinceras e um toque de propósito para que a gente possa conhecer um pouco melhor a respeito de doutora Mariana. O nosso momento Fest é patrocinado pela Fast Nutri, aquela empresa que você já sabe, alimenta o seu estilo de vida. Mari, vamos falar a respeito então do momento Fest. Para te apresentar o momento Fest, é aquela coisa... pinga-fogo, né, que você fala, Liz. Um bate-bola. A gente vai te fazer algumas perguntas e que você se sinta à vontade para ser sincera e mostrar o seu estilo de vida, porque eu tenho certeza que você inspira muitas mulheres, você me inspira. Você é uma pessoa que traz esse jeito Mariana de ser, essa doçura, essa delicadeza, mas ao mesmo tempo com uma opinião forte, com ciência por trás de todas as suas falas. E isso torna você única. Mas agora queremos saber a respeito dos seus hábitos de vida. Respostinhas rápidas. Respostinhas rápidas. Rotina de skincare, prefere mais prática ou mais detalhada? Mais prática. Treino. Qual é o treino que você mais gosta? Musculação ou corrida? Nenhum dos dois. Musculação é obrigação, né? Mas assim, o que eu gosto mesmo é o tênis, o kickbox, que são coisas que... Esporte. Isso que eu gosto de fazer. Mas assim, a musculação eu acho que é o obrigatório, né? Ótimo. Uma suplementação que você não abre mão? Whey. Você usa whey o dia inteiro, em todas as etapas do seu dia? Na ou verdade, tem um horário específico que você consome? Então, eu uso mais para assim, tentar bater a meta proteica, porque eu não consigo comer muito. Então, eu geralmente, assim, café da manhã, às vezes eu não tô com vontade de comer ovos, alguma coisa assim. Então, eu misturo ali no iogurte para dar uma quantidade boa. Então, eu acho importante ter proteína em todas as refeições, né? Até por conta do índice glicêmico, das curvas de glicemia. Então, assim, o whey, ele faz parte da minha rotina. Não tem um horário muito específico, assim, é sempre depois da academia. Geralmente, eu faço academia em jejum, né? E chego em casa e tomo café da manhã. Aí eu acabo colocando o wheyzinho ali misturado. Mas é isso mesmo. O whey, ele vem para colaborar, né? Para suplementar mesmo. Então, assim, dificilmente uma mulher bate meta proteica. Muito dificilmente. Então, o whey, o colágeno, hoje o Body Balance, eles vêm para trazer esse aporte de proteína para ajudar, né? Principalmente mulher, tem que tomar, gente. Tem que tomar. É difícil. Inegociável, né? Um doce preferido na hora da sua escapada? Ai, doce, qualquer doce, eu amo doce, mas, assim, eu acho que brigadeiro, tudo, eu sou bem fã do doce, bem doce, eu acho que o brigadeiro é o meu top 1, mas assim, falou que é doce, eu como. E você já experimentou doces proteicos? Já.
Já. Gosta? Gosto. Alguns são muito bons, outros nem tanto, né? Tem aquele gostinho no fundo. Uma coisa que eu gosto muito, que é uma dica muito boa, eu não sei se vocês já viram aquele doce de leite da Veneza Zero. Eu misturo com scoop de whey de chocolate. Fica uma delícia, porque fica bem Maravilhoso. docinho. Durante a semana, né, minha sobremesa é isso. É uma colher de doce de leite com uma colher de whey. E eu ainda jogo aqueles crispzinhos. Nossa, ó, sensacional. Adorei. Olha lá. Prático e proteico. Prático e Aquelas proteico. dicas que você só encontra aqui no Sua Saúde Pode Mais, hein? Foi a granola salgada semana Isso. passada e agora doce de leite com scoop. Doce de leite zero com scoop de Zero. whey de chocolate. E o Iso Crisp, aquele por cima? É um da Austrália. Tem tipo umas bolinhas de sei. chocolate. Parece um Aham. cerealzinho. Parece aquele Nescau Proteico, Ball, né? sabe? Aham. De antigamente. Quase um ovo maltine. Ficou uma delícia. Nossa. Arrasou. Um segredo para você equilibrar sua vida pessoal, sua carreira e a clínica. Olha, eu vou te falar que não tá muito equilibrada no momento. Tô acordando cedo demais e dormindo tarde. Mas algumas coisas eu não deixo de fazer. Então, por exemplo, a minha atividade física eu passei para 5 horas da manhã para ter certeza que eu vou. Porque quando às vezes você deixa para depois, você tá muito cansado, né? Então você acaba deixando de ir. Então uma coisa que eu fiz foi priorizar principalmente a musculação, que eu acho que é um mal necessário. Então, se livrar do que você precisa se livrar de manhã, dar aquele check, que aí você consegue viver seu dia mais tranquilo depois. Arrasou. É sobre isso, né? A gente não equilibra pratos, não. A gente faz malabarismo com os pratos. Dica de beleza, a melhor que você já recebeu na sua vida. Dica. Usa protetor, gente. Cuida do envelhecimento. Para de se bronzear na praia. Sua pele vai te agradecer daqui a alguns anos. A pele é rancorosa, então, assim, tem que se cuidar. Arrasou. Liz, quer fazer mais alguma pergunta para ela? Eu tenho uma pergunta, né? Falando de bronzeamento, no verão todo mundo quer, né? Apesar de que, olha que coisa mais linda, gente, branquinha e lindo, né? Natural. Mas no verão a gente gosta, né? De estar mais bronzeada. Esses bronzeamentos artificiais que a gente faz, né? De jet bronze que fala, ele traz algum risco para a pele ou é um... O bronzeamento, assim, aquele bronzeamento que você... Qualquer bronzeamento que você se expõe à luz é completamente prejudicial, você não deve fazer. Mas tanto esses jet bronzes, né, quanto aqueles produtos que a gente passa em casa, tem da Avene, tem da Skelt, tem várias marcas que têm produtos disponíveis que dão até um resultado natural. Eles só fazem uma reação com a nossa camada córnea. Então, eles fazem realmente uma reação química com a superfície da pele. E aquilo não tem risco nenhum, gente. Quer ficar bronzeada no verão? Usa o autobronzeador em casa, no escuro, dorme com ele. No dia seguinte, você acorda mais morena e não tem nenhum risco para o futuro. Arrasou. E alguma marca que você gosta de autobronzeador? Porque eu vejo muito aquelas amareladas, assim, que dependendo da marca não fica tão legal, não fica tão natural. Olha, eu já usei o da Skelt, que eu gostei, assim, você fazendo de maneira gradual. Chega num resultado legal. A Episol, né, a Montecorp também tem um, que é o Episol Gold, se eu não me engano, e a Avene. Os três têm produtos que dão uma coloração mais dourada, não fica aquela coisa muito laranja. Tanto para pele morena quanto para pele branca? Sim. É uma reação, né? Então ele vai criando ali camadas. Então, assim, quero um bronzeado leve. Você vai passar uma noite, no dia seguinte você vai observando, né, o tom que chega. E aí, se você quer mais bronzeado, você vai passando mais vezes. Vai ficar laranja uma hora, né? Então você tem que achar ali aquele limite que chega no bronzeado que você quer, sem ficar uma coloração muito artificial. Arrasou. Eu uso Skelt, e a Skelt ainda tem aquele de brilhinho, né? Nossa, fica lindo. Verão é só isso. E a partir de agora, sem sol. Sem sol. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu não vou me comprometer, porque, gente, o sol, ele, pra mim, ele atua diretamente na minha saúde mental. Quer me acalmar, me coloca no sol. Quer me trazer energia, me coloca no sol. Quer melhorar, se eu tô doente, sol, sabe assim, o sol ele tem um fator
energético em mim, assim, ou de me acalmar, que é algo que, assim, eu sou fã de sol, mas ok, com protetor solar, Isso, com você pode ir na chapéu. praia. Eu falo, gente, eu tenho melasma, eu passei 1 mês viajando em lugar de praia. Passando o protetor do jeito certo, reaplicando, você consegue não ter um bronzeamento prejudicial. Então, assim, é só se cuidar direitinho, passar a quantidade certa de protetor, lembrar de reaplicar, que você consegue curtir o verão de uma maneira saudável. Arrasou, passou muito bem pelo Momento Fashion, hein? Não é? Tava com medo do Momento Fashion, não? Não sabia o que esperar. Ai, olha, pela sua participação, segue um presente da Fast Nutri pra você. Tá pesado, hein? Tá cheio Gente, de quanta Tá recheado. coisa. Pode ir tirando? Pode. Pode. Uau. Fala pra gente, Liz entende tudo Vamos do que lá, tá aí Liz, dentro. já me explica. Vamos lá. Esse é o colágeno e ele tem, né, verisol. Então, assim, para aporte proteico, né, às vezes bate um whey, que você gosta do whey, mas coloca uma dosezinha de colágeno junto ali, aumenta o aporte de proteína, é gostoso. Ótimo. Eu tenho uma diquinha do colágeno, Ah, que principalmente o que tem o selo Body Balance, que ele tem um aporte maior de proteína, para quem gosta de refrigerante, quer desmamar do refrigerante, água com gás e uma dose de colágeno. Então, ele fica parecendo um refrigerante, é gostoso e já é a quantidade de proteína que você... e tudo, Ótima dica. tudo é hábito que a gente fala, né? Tudo que você repete com constância depois vira hábito. Isso. Então, tirar um hábito saudável, tirar um hábito não saudável e trazer um saudável é muito bom. Esse daqui eu não tenho ideia pra que serve. Esse Me aqui é o explica. Brain Up, ele é um nootrópico, então ele traz mais clareza, melhora a concentração, melhora foco, ele é muito gostoso, então substitui o refrigerante também, é Legal. hipocalórico, então ele tem 9 calorias só. Nossa, que Então, maravilha. assim, para saúde mental, para performance mental, eu gosto muito dele. Tem esse... Ah, esse whey é uma delícia. Whey vegano, whey de chocolate, aí ó, pra você fazer com seu doce de leite. Muito bom. Ai, Tem um monte de coisa aqui, gente. Muito. Nesse Tá recheado. momento Fast, enquanto a Mari aí vai vendo essas delícias da Fast Nutri, gostaria de agradecer mais uma vez a Fast Nutri, aquela empresa que alimenta o seu estilo de vida. Obrigada pelo patrocínio no podcast, obrigada por esses produtos maravilhosos. E se você busca suplementação e nutrição, Fast Nutri é o lugar. E a gente encerra assim o nosso podcast de hoje com um agradecimento especial à minha co-host Liz e a nossa querida convidada, a doutora Mariana Murad, que dividiu com a gente informações a respeito da pele, mas mais do que isso, informações a respeito de como se autoaceitar, como buscar a sua melhor versão sem comparação e como trazer para você dicas práticas e dicas individualizadas de como você pode ser mais feliz, mais bela, mais humana, mais aceita, mas acima de tudo, mais empática uma com as outras, né? E trazer aí essa beleza dessa vida saudável, que vai muito além da pele, é um estilo de vida saudável, que inclui autoaceitação, que inclui conhecimento, que inclui investir em marcas de qualidade, mas acima de tudo em se autoaceitar. Obrigada para você que participou do nosso... Que participou, não. Aquela frase final que eu preciso decorar ainda, né, Liz? Eu falo, olha, a gente está começando. Então, é aquela frase final de... Se você está no YouTube, ative os sininhos das notificações. Compartilhe, deixe seu comentário. Fale assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Se você está nos ouvindo no Spotify, saiba que você também é muito bem-vindo. Deixa aí o seu like, compartilhe esse podcast com uma pessoa que possa ter interesse nesses assuntos a respeito de como equilibrar a nossa vida. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer. Tá gelada. Foi um prazer. Precisando, só me chamar que eu volto. Ai, arrasou, arrasou. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.